Determinação do domínio e da imagem de uma função por meio do seu gráfico cartesiano. No vídeo anterior a gente deu uma bela analisada, né, para saber se era ou não função o gráfico cartesiano, né? Olhando para um gráfico, a gente conseguiu determinar se era ou se não era uma função. Agora, o que a gente vai fazer? A partir do momento que a gente sabe dizer se é ou se não é função, o que a gente vai fazer? A gente vai determinar, olhando para o gráfico, se é, quem é, na verdade, o domínio e quem é a imagem de uma função. Quando a gente olhava para a lei de formação de uma função, quando a gente ia determinar o domínio, o que a gente fazia? A gente fazia 3 perguntas. Lembram das perguntas? Pois é, agora a gente vai precisar ter mais atenção no momento de observar o funcionamento, né? O comportamento, na verdade, desse gráfico, para a gente conseguir discernir se é ou se não é função. Desculpa, quem é o domínio e quem é a imagem. Bom, aqui a gente tem um exemplo, né, de um sistema cartesiano ortogonal. O que é isso? São os dois eixos, né, o x e o y, perpendiculares. Ortogonal representa isso, né, que eles formam entre si um ângulo de 90 graus. Bom, então, aqui tem a função, estão vendo? Esse aqui, ó, é o gráfico da função. Eu até vou tentar aproximar mais, para a gente conversar mais de perto sobre este assunto. Está aqui, ó. Esse cara aqui é o gráfico da função. Quando a gente fala em gráfico da função, às vezes a gente fala assim, vou botar a função no gráfico. Às vezes a gente se relaciona a gráfico como o sistema cartesiano. A gente diz, bota no gráfico. Mas, na verdade, botar no gráfico é uma força de expressão. Na verdade, a gente deveria dizer, vamos colocar a função no sistema cartesiano ortogonal. E esse aqui, ó, é o gráfico da função. Como é que a gente vai determinar quem é domínio e quem é imagem? Domínio, senhoras e senhores, vocês lembram muito bem que são os valores de x. E imagem, vocês também lembram, os valores de y. Estão vendo aqui, ó, o gráfico da função, essa curva? Vocês vão pegar as extremidades dela e vão baixar, perpendiculares ao eixo do x. Bom, quando vocês baixarem perpendiculares ao eixo do x, vocês estarão determinando o domínio. É só baixar. E aí, presta atenção. Olha aqui as extremidades. Aqui, ó, a bolinha está fechada, correto? Então, a bolinha daqui vai ficar fechada também. Baixando, olhando para a outra extremidade, baixando, né? Essa bolinha aqui está aberta, correto? Quando eu baixar, essa bolinha estará aberta também. Ou seja, o que eu estou dizendo com isso? Bolinha fechada significa que o número A, sim, pertence ao domínio. E aqui, bolinha aberta, significa que não. O B não pertence ao domínio. Ele limita este domínio, mas ele não pertence. Então, o domínio são esses valores aqui, ó, de A até B, fechado em A e aberto em B. Está aqui, ó, o domínio da função está aqui. Olha o intervalo, fechado em A e aberto em B, que é a mesma coisa que dizer o seguinte, ó, x pertence aos reais, tal que o A é menor ou igual, é menor ou igual isso ao x, menor ou igual a B. Tá aqui, menor que B. O A é menor ou igual ao x, que é menor que B. Ó, sinalzinho de igual aqui embaixo, por quê? Porque a bolinha está fechada aqui. E por que a bolinha está fechada aqui? Porque está fechada aqui. Olha o caminho todo, né? Aqui não tem sinal de igual, é só menor que. O x é menor que o b. Por que não tem o sinal de igual aqui? Porque a bolinha está aberta aqui no b. E por que a bolinha está aberta aqui no b? Porque ela está aberta lá no a. Tá? Esse é o caminho que a gente vai fazer sempre que a gente quiser determinar o domínio de uma função. Ok? Para determinar a imagem, o caminho é parecido. O caminho é bem parecido. É só a gente, ao invés de olhar para o eixo do x, olhar para o eixo do y. Está aqui.
Vamos para as extremidades do nosso gráfico, da nossa função, né? E vamos perpendicularmente. Eu ia dizer para a esquerda, né? Mas depende. Se esse gráfico tivesse no segundo quadrante, aqui, ó, nesse lado, a gente teria que andar para a direita. Mas, na verdade, a gente pensa em retas horizontais, sempre nas extremidades do gráfico. Ó. Uma pontinha aqui do gráfico, estão vendo essa aqui? Ó? Bolinha fechada, vem para cá, fechado aqui. Lembrando, por que as bolinhas estão fechadas aqui? Ó? Porque aqui está fechado. Olha aqui, ó. Olha a outra extremidade, é aberta, portanto a bolinha aqui é aberta. E aqui no meio todo mundo é fechado, não tem uma bolinha aberta aqui no meio, estão vendo? Se tivesse uma bolinha aberta, por exemplo, aqui nesse X, aqui também ficaria a bolinha aberta. Mas está todo mundo fechado aqui nesse caminho, então eu vou me preocupar só com as extremidades. Aberto aqui, fechado aqui. Quando isso acontece, gente, quando todos os pontos aqui, ó, são fechados, a gente diz que essa função é contínua, função contínua neste intervalo AB. Aqui, é uma função contínua neste intervalo aqui, ó, fechado em A e aberto em B. Bom, mas eu estou determinando a imagem, né? A imagem é aqui, do eixo do Y, vai do C até o D. Fechada em C, aqui, ó, fechadinha em C, e aberta em D. Está aqui a imagem. Ó. A imagem da função está aqui. Está vendo? Fechada no C e aberta em D. Outra maneira de escrever é essa aqui. Y pertence aos reais. Está o quê? O C menor ou igual ao Y menor que D. Por que Y pertence aos reais? Por que o Y está nesse intervalo agora? Porque a gente está falando de imagem, né, gente? E imagem é o valor do Y. Domínio X, imagem Y. Beleza? Vamos falar um pouquinho de gráfico cartesiano. A gente viu no vídeo anterior isso, né? Que nem todo o plano, nem todo gráfico é uma função. Acho que a gente já deu uma olhada. Ó. Faz as retas verticais aqui, né? Então, aqui cortou duas vezes, não é função. Aqui deixou de cortar num ponto, não é função. Bem tranquilo, tá? Vamos ver sinais da função? Vamos, né? Aproveitar que a gente já está aqui, vamos ver o sinal de uma função. Considere uma função real f, cujo domínio é o conjunto D. Domínio são os valores de x. Nessas condições, temos que f é positiva para algum x pertencente ao D, se e somente se f de x é maior que zero, ou seja, o y é maior que zero. Nessa situação, o ponto x, y, né, x, f de x, está localizado acima do eixo das abscissas. Qual é mesmo o eixo das abscissas? O eixo das abscissas é o eixo do x. Abscissas é o eixo do x. Tem gente que brinca e fala abscissa, abscissas, para lembrar do x, abscissas. Mas lembrem-se, abscissas é o eixo do x. O que ele está dizendo, gente? Vamos ler tudo primeiro, depois a gente olha para o gráfico. F é positiva quando o y correspondente for positivo. F é negativa quando tu escolhe um x e o y correspondente é negativo, ou seja, está abaixo do eixo OX, que é o eixo das abscissas. E F é nula, bom, pensa bem, se a F é positiva para cima do eixo do x, negativa para baixo do eixo do x, vai ser nula quando for igual a zero, quando estiver em cima do eixo do x. Tá? Analisando essa figura aqui, ó, que eu vou tentar ampliar para a gente compreender melhor. Analisando essa figura aqui, ó, pensa comigo. Olha só que loucura. Quando eu pegar e é sempre assim que a gente olha, né? A gente vai olhar sempre para o x. Quando eu pegar valores de x à esquerda do x1, quando eu pegar qualquer valor de x aqui, ó, estão enxergando? Eu vou parar o mouse para vocês verem. À esquerda do x1, onde é que eu vou encontrar o gráfico da função? Para cima do x ou para baixo do x? Ó, encontrei para baixo. Então, nesse intervalo aqui, ó, à esquerda do x1, a função é negativa. Tá? No x1, a função é nula, porque está em cima do eixo. No x2,
a função é nula, porque está em cima do eixo. No x3, a função é nula, porque está em cima do eixo. Tá? À esquerda do x1, a função é negativa. Entre o x1 e o x2, o que acontece? A função é negativa, para baixo aqui, ó, ou é positiva? É positiva, né? Porque se eu escolher esse valor de x aqui, o y correspondente vai estar lá para cima. Ó. Tá? Então, aqui, entre o x1 e o x2, a função é positiva. Entre o x2 e o x3, a função está para cima ou está para baixo do eixo do x? Entre o x2 e o x3, a função está para baixo do eixo do x. Né? Então, se ela está para baixo, ela é negativa. Tá? E à direita do x3, essa função é positiva. Está aqui, ó, à direita do x3, nesse espaço aqui, a função está para cima do eixo do x, ou seja, ela é positiva. É assim, senhoras e senhores, que a gente faz a análise do gráfico da função, né? Do sinal da função. Ó, f é negativa para x menor que x1, x menor que x1, está aqui, ó. Ou quando o x está entre o x2 e o x3. Entre o x2 e o x3, realmente a função é negativa. O que mais que a gente pode concluir? Que a f é positiva quando o x está entre o x1 e o x2. Olha aqui, ó. Entre o x1 e o x2, a função realmente é positiva. E quando mais ela vai ser positiva? Quando o x for maior que x3. Realmente, ó, quando o x estiver para cá, ó, quando ele for maior que x3, a função é positiva. E, finalmente, a gente pode dizer que f é igual a zero, ou seja, a função é igual a zero, para x igual a x1, x igual a x2 e x igual a x3. Aqui, ó, x1, x2 e x3. A gente diz, guris, que essas são as raízes da função. Raiz de uma função. Raiz da função é o valor de x que faz a função ser igual a zero. Raiz da função é o valor de x que faz a função ser igual a zero. Ou seja, é onde a função corta o eixo do x. Beleza? Então tá, senhoras e senhores. Mais um videozinho aí para vocês. Espero que tenham aproveitado bastante.